Eu falei, poxa, precisamos então desempregar a gente para mobilizar? Não basta só as violações que estão sendo cometidas, à torta direito pelo STF, pelo próprio governo até nas suas medidas, no como é que ele se posiciona. Temos que começar a engajar nisso também. Cara, você falou aí sobre o impeachment da Dilma e tal, e a situação atual do governo Lula, que não tem o apoio que gostaria de ter na Câmara e tudo mais. Bom, a Dilma cai, pra gente tirar um presidente no Brasil, tem alguns fatores que eles são sine qua non. Já que eu tô falando com um membro da antiga família imperial. Não precisa usar a linguagem. Eu uso porque às vezes é o que me vem na cabeça primeiro. Eu fiquei pensando num sinônimo também. Mas são condições que precisam existir como existiram no da Dilma. Que tem uma crise econômica, tem pouco apoio e tem vou usar a palavra suposto, um suposto crime. Né? Precisa existir isso. E mistura tudo no liquidificador e dá impeachment, né? No Brasil hoje, cara, você falou, falta as pessoas irem pra rua e tudo mais. Você acha que teria um motivo, cara? Porque, tipo, assim, vamos dizer, tem o quê? 200 dias de governo e olha lá, né? Esse ponto é excelente. Por que eu digo? Porque a gente precisa evoluir. Se a gente depender de uma crise econômica para ir pra rua, a gente tá ferrado. Estamos caminhando para um abismo. Isso como qualquer analista econômico, até de negócios que está olhando o Brasil, está vendo que as decisões do governo no sentido da economia são risíveis, para não dizer outra coisa. Tua principal crítica ao atual governo tem o viés econômico? A principal que eu faço tem o viés econômico. Tá. Claro que você tem outros conceitos de onde é que ele vai gastar esse dinheiro, que a gente pode olhar o gasto também. Estou olhando mais a questão de onde está vindo a geração de empregos, oportunidades, riqueza. Isso que eu acho que é fundamental. Toda a sociedade precisa estar com um nível de conforto autossustentável, não por entrega do governo. Então, nós estamos caminhando galopantemente para uma situação em que uma parcela grande da sociedade vai depender mais do governo, como é o caso já de alguns estados do Brasil. Recebem mais do governo ou estão mais dependentes do governo do que tem gente empregada. Então isso é preocupante. Mas por que eu digo que o seu comentário foi um comentário preciso? Porque nós não podemos esperar o desemprego atingir o nível que estava na época da Dilma. Lembrando, naquela época estava batendo 14% de desemprego. Hoje a gente está com desemprego, não é baixo, está com desemprego aí na faixa de 8%, 9%, mas está subindo. Eu falei, poxa, precisamos então desempregar a gente para mobilizar? Não basta só as violações que estão sendo cometidas, à torta direito pelo STF, pelo próprio governo até nas suas medidas, no como é que ele se posiciona. Temos que começar a engajar nisso também. Né, no fim do Estado de Direito, né, do como é que o governo está concentrando cada vez mais poder em si próprio, está voltando uma visão antiga que eles têm de criar o ditador do proletariado, que tem o comando absoluto de tudo. Então, mas você está exagerando, mas continua. Não, o plano é esse aí. O plano é esse. É só ler o Estatuto do PT. Lê o plano do Haddad, lê o plano do PT, do governo Lula. Lê o plano, está lá. Está falando de controle de mídia, está falando de controle do judiciário, está falando de subjugação e controle das questões legislativas, influência nos legislativos, está falando em unipartidarismo. Unipartidarismo. O que significa isso? Multipartidarismo? Não, significa unipartidarismo. Um partido só. Então eles querem isso. Abraço a China. Abraço a China. Eu preciso estudar sobre isso. Não, mas isso tá. Tudo bem. Eu não estou falando aqui nada que seja uma interpretação. Tá. Eu estou falando assim, isso é fato publicado. É isso que eles querem. Sempre quiseram isso, são abertos a isso. Toda a pauta do PT, o que eles fazem até de uma maneira coerente é que a campanha eleitoral do Lula foi extremamente coerente com a execução. Eles estão caminhando para a centralização do poder,
concentração e centralização de poder. Estão caminhando em todos os sentidos. A censura para eles controlar a comunicação. As mudanças no sistema tributário é para eles controlarem todo o sistema tributário e poderem gastarem sem nenhum crivo, sem ninguém acima, sem nenhum freio. Então, isso para mim, na minha opinião, é os pilares que você tem para consolidar ainda mais um poder totalitário. E já temos vários países que eles abraçam como sendo países irmãos, que já estão bem avançados nisso aí. Toda aqui a América Latina, você tem 3 países que já são ditaduras. Ditaduras, autocracias com controle social no enésimo grau. Né? Venezuela, você tem Nicarágua e Cuba. Agora, tem outros países que ainda não consolidaram a ditadura. Estão ainda com um processo basculante, que tem aí oposição, tem instituições mais independentes, então, e a sociedade tem opções. E tem uma classe média também que ajuda. Quando você some a classe média, some instituições, não tem oposição política, acabou, game over. Você vai ter uma ditadura. Então eles estão combatendo esse processo. Exatamente isso. Mas, tá nítido isso. Mas, cara, isso é um medo real que você tem? Porque, vamos lá, nossa, pra mim, olhando o cenário político brasileiro, cara, eu diria que isso não é uma possibilidade. Eu acho que eles não conseguiriam fazer algo assim. Sabe por quê? Porque teriam feito num momento que eles tinham uma alta popularidade. Então, que foi nos 2 primeiros mandatos do Lula, né? No momento que a economia funcionava bem por conta dos commodities e tudo mais. Até falei sobre isso com a galera que é do PT. Acho que talvez eu tenha falado com o Lula também sobre que vai... Acho que eu falei com o Lula que ele vai encontrar um cenário diferente, que não tem aquele lance, aquela moleza, né, dos commodities e tudo mais. Mas o que eu tô dizendo é, esse plano, se tá desde a origem do PT, eles vacilaram, então. Podiam ter feito isso nos 2 primeiros mandatos que ele gozava de uma popularidade muito alta. Né? Ele sai ele deixa o governo com a popularidade muito alta a ponto de conseguir indicar para a próxima presidente que não era necessariamente uma pessoa que gozava de da exposição que o Lula tinha, por exemplo, a ponto de se tornar presidente. Sim. Então, assim, ele era tão popular que ele elegeu o próximo presidente, né? Exato. Então, cara, por que não fizeram isso antes? Eu acho muito difícil isso acontecer, Luiz, com todo respeito. Eu entendo o que você está falando, eu entendo que os passos são esses, mas nossa, não vai rolar. Eu acho que... Se Deus quiser. Antes disso, nossa, tem muita coisa para acontecer. Eles precisam... Primeiro, se a gente partir do princípio que a gente vive numa sociedade extremamente polarizada e que o Lula é eleito com, acho que a diferença de 2 milhões de votos, né? Ou seja, não é exatamente... Nossa, ele teve muito mais votos que o Bolsonaro. Então a gente tá... Sem contar os caras que não votaram, os caras que anularam e tudo mais. Então, é um troço muito polarizado. Então ele não tem todo esse apoio popular para fazer o que ele quiser. E tem um outro ponto também. Ele é eleito... Boa parte, não sei nem se é boa parte, mas pelo menos uma parte dos votos que vão pro Lula são de um sentimento anti-bolsonarista. Assim como os votos com o Bolsonaro também tem um monte de ali. Inclusive, eu acho que o que elegeu ele em 2018 foi o sentimento anti-PT. Então, cara, assim, não tem como isso acontecer, porque só não tem apoio. Como é que... Eu acho muito difícil fazer uma parada dessa sem uma lavagem cerebral bem feita. Mas é isso que eles querem fazer. Mas não vão conseguir. Não, mas aí é uma questão de execução. Mas de intento, tá claro. Não pode negar o intento. E o intento deles tem desdobramentos. Eles vão querer piorar o Estado de Direito brasileiro, piorar nossa liberdade. Que sentido, cara? Todos sentidos. Todos sentidos. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é separação de poderes, é as instituições sendo limitadas por uma carta constitucional e tudo que o Estado faz é pela lei. O que eles querem? Que tudo que o Estado faz não tem limite. Então é um Estado totalitário, ele é um Estado arbitrário. A lei é aplicada àqueles que eles querem subjugar, mas para eles o Estado não pode ter limite.
as vontades deles, para os viés. Eles já estão agindo assim. Eles não precisam mais de uma Constituição que os limite, né? O STF consegue driblar qualquer... E tu acha que o STF se dobra para as vontades do Lula? Olha, ele está fazendo um péssimo trabalho em convencer do oposto. Não, somos isentos. Somos totalmente isentos. Tem uma série de críticas. Não temos ideologia nenhuma, não temos um resguardo pelo Estado de Direito, queremos de fato que as instituições prevaleçam independentes, sem interferência das outras instituições sobre elas e que a lei prevaleça nesse país. E vamos aplicar e fazer a justiça no Brasil conforme as injustiças apareçam. Muito pelo contrário, é ativista. É um judiciário ativista, é um mobilizador por fazer ativismo. Ele interfere por ativismo. Ele é um braço de ação e não de júdice. Então, o que é isso? Eu gostaria de ter uma corte constitucional. A gente não tem isso. A gente tem o STF virou uma coisa que deteriorou completamente na visão de todos os constituintes de 88. Virou um braço de ação judiciária. Deixou de ser um julgador de temas constitucionais, né? Virou um braço de ação. Então, se ele não tem... Você deve estar falando do lance das fake news, do inquérito das fake news. Não, estou falando de todo... Isso não é uma coisa pontual de agora. Isso vem maturando ao longo de 30 anos. Né? Uma deterioração do judiciário. Especificamente aqui, os expoentes, que é o STF e o STJ. Né? Esses dois. Eles têm evoluído ou involuído para ser, de fato, um terceiro poder nessa organização falha que é a Constituição de 88. Eles involuíram para ser um poder de ação e de interferência em todos os poderes. Eles evoluíram para isso. Então isso não é uma questão de um juiz, é uma questão de toda a instituição. Claro que os juízes têm culpa, não tem a mínima dúvida. Teve expoentes aí que foram piorando e deteriorando a situação e hoje eles estão vivendo uma situação eles não estão respeitando a Constituição, estão violando processos naturais não, legais, já definidos em Constituição. Mas por que eles fazem isso com tanta confiança? Porque eles sabem que não há limite nenhum. Não há outra instituição que possa vir para julgar o que eles estão fazendo. Em tese, o Senado tem a prerrogativa de O Senado já era o Senado. O Senado é uma instituição que perdeu completamente também o sentido. Então deteriorou isso também. Parte do Legislativo não serve para nada. Né? O senador hoje... O que ele faz, o senador hoje? Inicia projetos de lei? Eles nem deveriam ter essa legitimidade de iniciação. Eles nem deveriam iniciar projetos de lei. Eles deveriam ser uma casa revisora de projetos iniciados na Câmara, como é em vários parlamentos. Você tem o Senado que revisa e neutraliza o que seria a democracia representada. A democracia representada é só na Câmara, não no Senado. O Senado representa os estados. É uma representação de Estado membro, não de democracia e de toda a pluralidade que existe na sociedade. Isso é a Câmara que representa. Então a iniciativa tem que ser da Câmara, sempre. Agora, tem dupla iniciativa, o Senado pode iniciar também projeto de lei, emenda constitucional, mas você vê que muitos projetos que são iniciados no Senado, muitas vezes são iniciados lá por conveniência, porque eles sabem que não seria iniciado na Câmara. Agora, tudo isso que eu estou dizendo está sendo violado, porque não importa se é uma agenda política ou não do Senado ou da Câmara, não importa mais. Importa o que o STF quer. E se a gente não está legislando sobre um tema, que é uma decisão, não legislar sobre um tema, aí o STF vem e fala assim, não, vocês não estão legislando, então está aqui a nova norma, a nova súmula vinculante que nós aqui decidimos em colegiado e como vocês devem abordar esse tema. Então eles já estão dando orientação do que é constitucional, o que não é constitucional, antes da gente até avaliar se é parte da nossa agenda política ou não. Então isso já é uma interferência de ativismo brutal. Isso não é uma casa revista, isso não é uma corte constitucional que avalia se é ou não constitucional uma iniciativa que vinha da Câmara. Não, eles já estão iniciando. A iniciativa agora é deles. Então isso já é uma violação do Estado de Direito, separação de poderes.
e legitimidade desses poderes para agirem conforme constitucionalmente aceito. Então, isso E vimos agora na Venezuela, recentemente, que o STF deles, né, a Corte Constitucional deles, assumiu o poder legislativo. Falou assim, não, agora nós é que vamos legislar, vocês aí do legislativo vão brincar ali no parquinho, tem um monte de brinquedinho e uma areia lá, vocês ficam enchendo os baldezinhos e fazendo castelinho e fiquem brincando de legislar lá, porque nós é que vamos definir o que de fato é lei no país. Então, essa realidade não está tão distante assim. Algumas vírgulas de interferência a mais agora no nosso jogo político, nós poderíamos estar vivendo essa democracia de proxy. E lembrando, tamanho não é documento aqui. A China tem um parlamento gigantesco, de 1.500 deputados, ou talvez mais. Um congresso gigantesco. Se reúne nunca. Se reúne 2, 3 vezes por ano. Todos são da matiz socialista, comunista, vertentes e nuances disso. Não tem discussão de nada. São parlamentares fake, com zero de discussão. Mesma coisa em Cuba. Você já escutou? Já viu algum vídeo? Às vezes eu vejo algum parlamentar da Europa, alguns falando tal, aqui dos Estados Unidos, até mesmo da América Latina. Eu já vi algum parlamentar chinês falando alguma coisa interessante, ou que seja contundente, ou polêmica, ou algum parlamentar aí que seja de Cuba, que veio ali, descobriu, fez uma coisa, sou contra aqui o governo, nisso. Não tem discussão, acabou a discussão. Então a representatividade da sociedade ela morre assim, por proxy, criando um parlamento fake, que vai ser eleito, vai ter eleição, vai dizer que tem democracia, olha, estamos lá com um parlamento, olha aqui, tivemos vários ciclos eleitorais, aqui o Congresso eleito, mas eles não decidem nada. Eles são completamente driblados, ou pelo judiciário. Tem outros subterfúgios também, que foi criado agora. O presidente criou, primeiras medidas que ele criou. Conselho Popular. O que é o Conselho Popular? O Conselho Popular supostamente é um conselho de pessoas da sociedade para orientar o Poder Executivo em alguns temas que são importantes. Mas quem é que vai ser o membro do Conselho Popular que foi criado lá pelo Lula? Vai ser ONGs que são da esquerda, grupos aparelhados da esquerda. Não vai ser discussão. Tem uma galera do agro. Tem uma galera ali. É o do agro que deve combater os conselhos populares. Por quê? Se isso maturar, se você não combater isso na raiz, isso matura para ser o novo legislativo. Mas isso existia no governo anterior do Lula. E assim, só para deixar claro aqui... Foi rechaçado. A gente conseguiu vencer isso aí. Mas não existia? Não, existiu a tentativa. Existia a tentativa. Eu acho que ele existiu por uns anos, cara. Não, pode ser. Não, mas o que teve? Teve uma... Dentro no governo Dilma, no primeiro mandato dela, ela tentou criar essa instituição do Conselho Popular... Que eles chamam de conselhão. Exato. Eu não sei se é meio... Não sei. Eu não posso dizer isso, porque eu não estava por dentro. Tá. Eu estava ativista contra isso. Tá. E o que eles estavam querendo fazer com esse Conselho Popular? Dar poderes de poder julgar temas de invasão de terra, por exemplo. Então, ao invés de você submeter a sua... Digamos que você é um fazendeiro, invadiram sua terra. Imagina, como é que você faria? Você chama a polícia militar, depois gera uma vara civil, de quem que é a terra, se está justo, não está, etc. Você tem uma vara do judiciário que vai fazer esse julgamento. No Conselho, o que eles queriam fazer? Que o Conselho Popular tivesse o poder de dizer se aquela invasão é justa ou não e se eles tinham o direito de ficar com aquela terra ou não, fora do sistema judiciário. É uma coisa política. Então isso tira... Isso não faz nenhum sentido. Mas era isso que era o Conselho Popular. Era o Conselho Popular, isso. A Dilma queria implementar isso, tentaram implementar isso no federal, não conseguiram, depois transferiram o projeto de lei para que os Estados-membros fizessem isso, implementassem isso, e conseguimos vencer por ativismo.